Boa noite. Vamos estar continuando o nosso estudo. Alex, você faz favor, me dá o meu teste que eu esqueci aí, por favor. Nosso estudo que a gente tem feito sobre a renovação da mente. Hoje é a 8ª semana que a gente tem, cada hora procurando trazer, uma visão diferente, uma perspectiva diferente aqui no Novo Testamento. E hoje eu quero estar falando sobre algo ainda mais específico, que está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Esse é o capítulo, um dos capítulos, que fala sobre os dons espirituais. No capítulo 12, Paulo fala sobre os dons. No capítulo 12 ele fala sobre vários tipos de dons, da diversidade de dons, de ministérios, de operações. Ele cita vários dons. No capítulo 13 ele vai falar sobre o amor, mostrando sobre a excelência do amor, que tudo pode passar, mas na realidade o maior dos dons é o amor. Só que no capítulo 14, em relação aos dons que ele manifestou no capítulo 12, ele vai estar comparando, falando sobre dois dons em especial, que são os dons de línguas e os dons de profecia. E o que isso tem a ver com renovação da mente? A gente vai ver. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Mais uma vez, como a Alexia já orou, eu venho pedir, Pai, que tu esteja falando através de nós, em nós, e que o teu Espírito, Senhor, fale e nos encha do teu poder, do teu conhecimento, da tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Do versículo 1 ao 25, ele vai falar sobre a questão da superioridade, ou a primazia, a importância do dom de profetizar sobre o dom de línguas. Então vamos ver primeiro do versículo 1 a 5, que Paulo fala o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele fala sobre dois dons que são importantes, mas ele fala sobre buscar principalmente o dom de profetizar, porque, como ele fala no versículo 5, quem profetiza é maior do que fala em línguas. Não é que a pessoa seja maior ou mais importante, mas pela diferença que há entre o dom de profecias e o dom de línguas. A gente sabe que o dom de línguas ele foi dado no dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, e com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Inclusive é o que Paulo fala lá no capítulo 12, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, na realidade, cada um dos dons
é usado para a edificação do corpo de Cristo. Aí, o que é o falar em línguas? As pessoas falam, o falar em línguas, alguns já falaram, são línguas estranhas, línguas dos anjos, línguas que não existem no mundo. Na realidade, o falar em línguas, o falar em línguas estranhas, não é uma língua estranha inexistente no mundo. Não, é uma língua estranha à pessoa, que ela não entende o que está falando. Mas, apesar de não ser conhecida a pessoa, não é um som ininteligível, não é um som que não tem interpretação. Tanto que existe também o dom de interpretação de línguas. Né? E nem todos na igreja primitiva também tinham o dom de línguas. Né? É isso que... tanto que as pessoas perguntam, o irmão é pentecostal ou tradicional? Eu falo, nem outro. Eu não sou nem pentecostal nem tradicional. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Né? E a evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas, como algumas igrejas aí creem. Né? Na realidade, o dom de línguas é apenas um dos dons do Espírito Santo e, como Paulo fala, é o menor dos dons. Né? E todos os dons, eles também são temporários. Por quê? Porque eles vão cessar um dia. Quando nós estivermos na presença do Senhor, eles vão ser desnecessários. Né? E qual é o que Paulo vai falar aí, nesse capítulo? Por que o dom de profecias é menor do que o dom, é maior do que o dom de línguas? Bom, qual a diferença? O dom de línguas, a pessoa está falando para Deus, ela está glorificando a Deus numa língua que ela mesma não está entendendo. Enquanto o dom de profecia é Deus falando para as pessoas. Enquanto o falar em línguas, a pessoa está sendo edificada, através do dom da profecia, outras pessoas também estão sendo edificadas, a igreja está sendo edificada. Então, o dom de línguas é menor e a profecia é o principal dom. O falar em línguas, ele não tem benefício nenhum sem interpretação, a não ser para a própria pessoa, que ela está sendo abençoada, mas também sem entender. É uma coisa sem interpretação para a própria pessoa, se não tiver o dom de interpretação na igreja, ou se ela mesma não tiver o dom de interpretação. E o dom da profecia, ao contrário, ela traz benefícios para a igreja. Ela não precisa de interpretação. É Deus falando diretamente ao espírito das pessoas. E enquanto no dom de profecia a mente é frutífera, a mente, enquanto a gente está falando em línguas, é infrutífera, porque não tem fruto, não tem além do manifestar de Deus falando em línguas. E, como a gente vai ver depois mais à frente, o falar em línguas é um sinal para os não cristãos, enquanto profecia é um sinal para os cristãos. Eu já ouvi casos, inclusive, de pessoas falando em línguas em tempos modernos, em que a pessoa não estava entendendo nada, de repente alguém entrou na igreja, uma pessoa entrou na igreja e aquela mensagem que ele estava falando em línguas, a pessoa entendia aquela língua e se converteu através daquilo que aquela pessoa estava falando em línguas. Então, é algo inteligível. E se não tem tradução, se não tem interpretação, ela traz confusão. Enquanto o dom da profecia, ele é, como falei, para edificação, é para convencimento da pessoa, é para arrependimento, é para transformação, para edificação. Né? Então, como ele fala aqui no versículo 2, por exemplo, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, ou seja, está sendo inteligível? A pessoa está crescendo? Se não tiver interpretação, não, porque é um mistério. Só mesmo Deus que está sendo abençoado, edificado
glorificado. Mas o que profetiza fala aos homens. E traz justamente edificação, exortação, consolação. O que profetiza fala aos homens. Então, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. E a partir do versículo 6, no versículo 6, ele vai mostrar os grandes problemas, as grandes falhas no falar em línguas, no dom de línguas, se for simplesmente isolado, como eu falei. Ele tem grandes problemas de falar em línguas. E eu falo esses problemas por quê? Porque, infelizmente, em muitas igrejas a gente vê pessoas querendo se glorificar ou achar que é melhor, mais espiritual do que o outro pelo fato de falar em línguas. Você fala em línguas? Ah, não, eu falo. Como isso fosse mostrar maior espiritualidade. Mas o dom de línguas sozinho, ele não edifica a igreja, como a gente viu aqui no versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. No versículo 6, do 6 a 12, a gente vai ver como também o dom de língua sozinho, ele falha não só na edificação, mas ele falha também na comunicação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação na igreja. Então, Paulo faz aqui comparação sobre coisas que não têm vida, né? Mas no versículo 7 ele menciona, ele fala flauta, cítara. Se ele não tiver um som determinado, por isso que a música é uma coisa assim tão bela. Quando a música é bem composta, ela é agradável, ela calma, ela comunica algo para a gente, ela fala ao nosso coração. Mas se for simplesmente sons sem harmonia, né, sem um propósito de formar realmente uma música, é aquela história. Eu vou sentar, a minha esposa vai sentar ao piano, ela vai conseguir tocar, ela vai conseguir ler uma partitura e vai tirar aquele som, aquela música dela, porque está seguindo aquela partitura. Agora, se eu simplesmente, que não tenho conhecimento nenhum de música, sentar no piano e começar a tentar tocar, certamente o pessoal fala, para com esse barulho aí, pastor. O que ele está falando é exatamente isso. É preciso ter direção, é preciso ter um propósito. E no versículo 8, inclusive, ele fala, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu servi o exército, né? Eu fiz CPUR, segundo tenente no exército brasileiro, e a gente aprendia no exército cada tom, cada sopro, cada forma de se tocar significa uma coisa no exército, né? Se o cara que troca lá a trombeta, ele tocar uma forma diferente, a gente não vai saber qual é o comando que ele está dando através do toque da trombeta.
Da mesma forma, é preciso que haja uma comunicação. É preciso que haja um entendimento. E aqui ele fala, aqui, se a pessoa está falando em línguas e não tem interpretação, de que adianta para a igreja? Então o dom de línguas sozinho, ele não tem propósito, nem na comunicação. Ele falha na edificação da igreja, ele fala de comunicar aquilo, porque se não tem dom de interpretação, não serve para nada. Se não, edificar a própria pessoa. E ele fala aqui no versículo 10, há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, as próprias linguagens, elas precisam seguir ordens gramaticais, é preciso seguir a gramática correta, senão a pessoa não vai entender o que o outro está tentando falar, né? Então, é que nem agora tem esse internetês, né? Que tem certas coisas que o pessoal escreve, eu tenho que entrar lá no Google para saber o que aquela outro dia eu perguntei para a Alexa, que raio é esse de TBT que todo mundo fica colocando aí? Né? Ela fala, é uma coisa de recordação e tal, aí não me satisfiz, mas por que o raio do TBT? É TBT. Agora até eu esqueci, mas The Best Thursday, né? Uma coisa assim, a melhor quinta-feira, tradução é isso. Mas na realidade se lembrando de coisas do passado mesmo, então uma coisa de recordação. Então, o pessoal às vezes bota uma imagem, TBT, nem sabe às vezes será que eu estou aplicando isso direito? Às vezes o Gabriel saía com uma palavra, quando ele estava com uma palavra mais complicada. Gabriel, sabe o que essa palavra significa? Às vezes a Alexa testava ele. Ah, sim, então explica. E ele falava. Às vezes ele não sabia o significado. Mas... Throwback Thursday, tá. Então, de volta, quinta-feira passada. Então, na realidade, ele às vezes aplicava a palavra certa e às vezes não aplicava. Então, da mesma forma, a gente tem que saber na linguagem o que a gente está aplicando, senão aquilo não tem proveito nenhum, né? Em relação a falar em línguas, é a mesma coisa. A gente tem que... O nosso propósito e o propósito dos dons é o quê? Edificar a igreja. Se a igreja não está sendo edificada, é melhor não usar. Versículo 12, inclusive, ele fala sobre isso. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. A gente deve buscar os dons, buscar os melhores dons para a edificação da igreja. O propósito é esse. Se você quiser buscar os melhores dons para a sua própria glória, para você se achar melhor do que o irmãozinho, não é para edificação. Às vezes Deus pode até te dar um determinado dom, até mesmo para te testar, para ver qual é o propósito que você tem. Aí no versículo 13 ao 19, ele fala o seguinte: por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros.
do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, não só o falar em línguas sozinho, ele não auxilia na edificação da igreja, ele também falha na comunicação, mas ele também falha nos frutos. Falar em línguas sozinho, sem interpretação, não é algo frutífero, né? Tanto que ele fala, o que fala em língua, no versículo 13, ore para que a possa interpretar. Ou seja, você fala em línguas, então ore para que alguém possa interpretar, porque se ninguém aparecer para interpretar, o que ele fala no versículo 14? Se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E a nossa vida cristã, o propósito é trazer o quê? Fruto. Trazer edificação. Trazer bênção. De que adianta eu orar simplesmente no espírito, mas eu não ter entendimento daquilo? Eu me lembro muito como se fossem tradições judaicas, né? Que nem a gente cresce nas tradições judaicas, segue às vezes determinadas coisas, mas não sabe nem por que está seguindo aquilo. É tradição. Mas se você for perguntar para a maioria do povo judeu hoje, determinadas tradições, por que elas existem, por que elas são feitas assim, eles vão falar, não sei, é tradição. Pergunta para o rabino. Ele que é o conhecedor. Mas de que adianta você estar seguindo algo se não tem um entendimento? Se a sua mente está infrutífera, né? Então, na realidade, a gente precisa de coisas na vida cristã que tragam fruto, que tragam edificação, que tragam conhecimento. E o próprio Paulo, ele fala, no versículo 18, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Ou seja, ele não somente falava línguas como homem culto que ele era, várias línguas, mas também ele falava em línguas desconhecidas a ele. Mas que outros entendiam, mas mesmo assim ele fala que ele falava mais línguas do que todos. Mas ele fala, todavia, no versículo 19, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ou seja, é melhor falar 5 palavras que os outros entendam e que edifiquem, que venham a crer no Senhor, que venham crescer no conhecimento, do que 10.000 que simplesmente os outros não entendem. Então, e quando ele fala aqui tanto no versículo 14, no 15, quanto no 19, a palavra aqui é aquela que a gente tem visto, que é uma das mais usadas em relação à mente, que é a palavra que está lá em Romanos 12, 2, sobre a renovação da mente, e é justamente essa palavra aqui, nous, no grego, que significa mente, entendimento, coisas com clareza. Então é algo que é importante na nossa vida espiritual. Eu fico triste quando às vezes eu vou em certas reuniões de oração aí, e a gente vê um monte de gente lá falando em línguas. Aí eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu como cristão, eu creio no dom de línguas, mas eu vejo pessoas, falando daquela forma, mas que a igreja não está sendo edificada. Para que? Já fui em reuniões com centenas de pessoas falando em línguas, mas qual o propósito daquilo, né? Então, na realidade, a gente tem que realmente entender que o propósito de Deus é trazer edificação, é trazer bênção, é trazer conhecimento para a igreja. E a gente, como Paulo fala aqui, no versículo 13, por isso, o que fala em língua desconhecida,
ore para que a possa interpretar. Se a gente está vendo pouca interpretação, é porque as pessoas estão na própria carnalidade, no próprio egoísmo, buscando simplesmente ficar estático naquele falar em línguas, achando que é alguma coisa. Não é nada se não tiver interpretação. E se não tem interpretação, está faltando interpretação, é que o povo está orando pouco. Precisamos orar para que haja interpretação. Não devemos ficar simplesmente se lamentando. Ah, Deus, a gente fala língua, mas não tem interpretação. Então é porque não está orando. Porque a Bíblia não é mentirosa. Não é errado falar em línguas. A gente vai chegar a isso daqui a pouco. Mas é preciso que haja interpretação. Se não tem interpretação, se um monte de gente está falando em línguas sem interpretação, é vanglória. É glória para o próprio homem. Se achando grande coisa, quando na realidade o dom de línguas é o menor. A pessoa não é nada. Só está querendo glória para si mesmo. E aí, então ele falha na edificação, ele falha na comunicação, ele falha também no dar frutos, porque falar em línguas sem interpretação não dá fruto. E aí no versículo 20, que inclusive foi o versículo que eu mencionei na semana passada, na mensagem que eu trouxe também, foi uma referência, eu falei que falaria hoje sobre essa mensagem. Então, no versículo 20 ele fala: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, a gente tem que entender qual é o propósito limitado do falar em línguas. Versículo 20 ele fala: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Se a gente não tem crescimento no falar em línguas, ou se a igreja só se limita no falar em línguas, é que a igreja está imatura. A igreja ainda não alcançou a maturidade. E é necessário buscar maturidade. Não é para ficar só no raso. E o raso, o falar em línguas, é o raso. É o básico. Foi o que a igreja primitiva recebeu lá, porque estava começando, estava engatinhando, era menina ainda. A gente não pode se contentar em ficar somente no básico, no mínimo. A igreja deve ser edificada. E o falar em línguas não é para a igreja, para edificação. Lá no versículo 4 fala que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Se ele só fala em línguas, sem interpretação, ele só está edificando a si mesmo, não está edificando a igreja. Precisamos ser adultos no entendimento. Paulo fala lá no versículo 20. Precisamos crescer, precisamos ser maduros. E ele fala lá, no versículo 21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Ele está fazendo referência lá a Isaías no capítulo 28. Lá em Isaías, no capítulo 28, Isaías no capítulo 28, ele está falando sobre a vinda do povo assírio. Ele fala como Efraim, Israel, Judá seriam castigados pelo seu pecado, pela sua idolatria. Ele está falando. Vamos lá ver no versículo 9.
Ele está já anunciando a questão do cativeiro, mas olha só o que ele fala. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falar a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então, Paulo, lá na carta que ele escreve aos Coríntios, ele está se referindo aqui à vinda dos assírios, no capítulo 28 de Isaías. Depois você pode ler o capítulo todo. Mas o que ele está querendo dizer? Um outro povo viria, um povo que levaria o povo em cativeiro, e eles estariam ouvindo uma língua estranha. Uma língua estranha a eles. Não é uma língua normal, a maioria do povo judeu. Alguns certamente falavam a língua síria, mas a grande maioria não. E o ouvir uma língua estranha, para o judeu, implicava julgamento. Tanto que quando houve o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, eles começaram a falar em línguas estranhas. É claro que tinham sentido profético ali, mas o povo judeu que estava naquele momento, ele não entendeu. O que está acontecendo? Eles estão bêbados? Falando em língua estranha aí, em outras línguas que não hebraico? Não era normal. Deus não era glorificado em outra língua que não fosse o hebraico. Como eu falei, já falei várias vezes aqui, na realidade, Deus estava mostrando através do derramamento do Espírito Santo naquele momento, através do falar em línguas, que o Espírito de Deus, o Evangelho, as boas novas estavam sendo espalhadas para todas as nações. Para as nações onde o judeu estava espalhado, onde estava já espalhado pela diáspora, vários, e eles estavam falando em diversas línguas, e a bênção de Deus, a partir daquele momento, estava sendo espalhada para outras nações que não o povo judeu. E aqui em Isaías 28, ele está falando justamente como esse povo também ouviria uma língua estranha. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falar a este povo. Ele fala, porém não quiseram ouvir. Eles foram alertados. E no versículo 9 de Isaías 28, ele fala justamente a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios, ou seja, quem vai querer entender doutrina? O menino no entendimento? Não. A doutrina, quem vai entender é o adulto no entendimento. Aquele bebê espiritual, ele não está preparado ainda para a carne, para o peixe. Ele só está preparado para o leite. Então, voltando lá a 1 Coríntios 14, quando Paulo aqui no versículo 21, ele cita, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Era como naquela época ele estivesse falando, olha, vocês fazendo pouco caso da revelação de Deus, vocês vão receber pouco caso dos assírios. Foi isso que aconteceu. Os assírios levaram em cativeiro a nação de Israel e acabaram sendo espalhados, misturados, e acabaram depois virando os samaritanos. Mas aí no versículo 22 de 1 Coríntios 14, Paulo vai dar a explicação. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis,
mas para os fiéis. Como eu já dei o exemplo anteriormente, né? O falar em línguas, muitas vezes você não tem entendimento, mas às vezes uma pessoa vai entrar da rua aqui na igreja e vai ser uma mensagem que aquela pessoa vai receber. Mas a profecia é um sinal para os fiéis. É através da profecia que Deus usa um vaso para exortar, para edificar, para consolar, que é o que fala no versículo 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então as línguas são um sinal para aqueles que não criam, aqueles que não creem. A rejeição desse sinal leva à condenação. A aceitação leva à conversão, à salvação. E aí, do versículo 23 ao 25, Paulo continua dizendo o seguinte: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Porque aquilo, se a igreja está falando em línguas e não tem interpretação, e todo mundo está falando ao mesmo tempo, que é o que Paulo está falando aqui, vão achar que é um bando de maluco. E foi o que aconteceu, inclusive, lá no derramado do Espírito Santo em Pentecostes. Né? Todo mundo começou a falar em línguas, era uma desordem generalizada, e os que entraram falaram, estão malucos, estão bêbados. Não tinha ordem, como eu falei, era uma igreja que estava começando, estava no basicão ainda, estava no leite. Mas se eles entram, e tem gente profetizando e falando palavras de uma forma inteligível, que eles conseguem entender, e fala direto ao coração, eles se convertem, eles reconhecem ao Senhor. Então é o que ele está falando. É preciso ser palavras inteligíveis, palavras que as pessoas entendam. Se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E aí, a partir do versículo 26, Paulo vai falar sobre o uso devido dos dons, como os dons devem ser usados. Versículo 26. Qual é o princípio básico? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Qual é o princípio básico dos dons? Os dons são usados para edificação. E aí, do versículo 27 e 28, ele vai falar sobre o uso devido das línguas. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, qual é a forma? Falar em língua desconhecida, língua estranha, só 2 ou 3 pessoas que devem falar, mesmo assim, um de cada vez, e mesmo assim, se tiver interpretação. Não é aquela balbúrdia de uma centena falando ao mesmo tempo. 2 ou 3, um de cada vez, e mesmo assim, se houver interpretação. Se não houver interpretação, não deve haver línguas na igreja. Por quê? Porque a edificação é para si mesma. E a edificação é para a igreja. E aí do 29 ao 33, ele vai falar sobre o uso dos dons de profecia. 29 a 33, que ele fala assim:
e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, primeira coisa, ele também fala sobre o falar 2 ou 3 profetas. Não é para ter uma centena de profetas falando também. 2 ou 3. E o que ele fala? Os outros julguem. É preciso ter uma avaliação criteriosa, cuidadosa do que está sendo falado. Para que não tenha meninice, para que não tenha coisas contrárias à palavra. Porque o dom de profecia é para o conhecimento, é para edificação, exortação e consolação. E primeira coisa, ela não pode ser contrária à palavra, à própria palavra de Deus. Né? Ela não pode acrescentar coisas que não sejam conformes à palavra de Deus. Então é preciso que tenham pessoas também para avaliar. E quem faz essa avaliação? Aquele que tem o dom de discernimento de espíritos. Porque muitas vezes a pessoa, como inclusive já chegou aqui na nossa igreja, uma pessoa que numa semana falou uma coisa, e na semana seguinte para o meu pai, né, uma semana falou uma coisa, e na semana seguinte falou uma coisa totalmente oposta ao que tinha falado na semana anterior. Qual das duas profecias era verdadeira? Deus não pode se contradizer. E a própria pessoa falar 2 palavras para a mesma pessoa de uma forma contraditória, então há necessidade de ter discernimento de espíritos, para que não haja engano, para que as pessoas não estejam confundindo o Espírito de Deus com o Espírito de Satanás. É preciso ter discernimento. Então, por isso, não é só os profetas falarem, também precisa ter julgamento, é preciso ter avaliação, é preciso ter discernimento de Deus. Mas, versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, ou seja, tem que ter ordem. Né? Não é para a pessoa ser simplesmente interrompida, mas se Deus está falando através de outra, o outro interrompe para que o segundo fale. E no 31 ele fala, todos podeis profetizar uns depois dos outros, os 2 ou 3. Né? Então fale cada um de cada vez. E qual o propósito? Versículo 31. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, é para ter aprendizado, é para ter edificação, é para ter consolação. Exortação, edificação, consolação. E uma coisa que eu creio que é importantíssima no versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Tem tanta gente que eu já vi assim, como se Deus estivesse dominando, estivesse incorporando e a pessoa não tivesse domínio. Não. Deus fala ao espírito da pessoa, à mente da pessoa, dá revelação e a pessoa fala. A pessoa não é tomada que nem um médium, que nem um Chico Xavier da vida que ficava naquela psicografando, não podia interromper. Não. Deus fala à pessoa. A pessoa tem um controle, tem um entendimento. A pessoa não fica em transe. Se a pessoa estiver em transe, não é de Deus aquilo, é do diabo. A pessoa tem autocontrole, tem domínio próprio. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ele permanece no controle. Porque Deus não é Deus de confusão. O propósito não é trazer confusão, é paz. Como em todas as igrejas dos santos. Todas as igrejas que fazem o corpo de Cristo, o propósito é trazer paz, não confusão. É ordem.
E aí do 34, 35, ele vai falar sobre a questão das mulheres, que isso aqui também é muitas vezes mal interpretado, que ele fala assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Eu falo que é mal interpretado por quê? Porque, inclusive, a palavra aqui no grego, inclusive a gente já estudou isso quando a gente estudou aquele curso de casamento e divórcio à luz da igreja, sobre essa questão da sujeição. Não é para a mulher ficar calada no sentido de não poder se manifestar. Está rindo, mas foi como a gente falou, né? E essa passagem aqui, ela está falando justamente sobre falar, a palavra no grego, palavras também ininteligíveis. Não é para a mulher também, assim como o homem, não é para ela ficar falando palavras ininteligíveis, né? E eu não quero entrar nesse assunto porque o pessoal aqui da igreja sabe que a gente não vamos prolongar demais. Mas não é a sujeição no sentido de ficar calada, não abrir a boca, submissão, de baixar a cabeça e o homem é a palavra final. Não é assim, né? Então, é um estudo longo, como eu já falei, o pessoal da igreja já sabe o que a gente está falando, mas é simplesmente realmente mal interpretado aqui. E aí no versículo 36 ao final, ele fala: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, as instruções de Paulo, como ele fala aqui no versículo 36 a 38, ele fala: as instruções são essas. Se você quiser ignorar, ignore. Mas também tem as consequências, né? Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe, né? Mas ele fala no versículo 39: procurai com zelo profetizar. É como se estivesse mais uma vez reforçando aquela ideia de que o dom de profecia, o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas. Mas não proibais falar em línguas. Não é proibido falar em línguas, contanto que seja seguindo essas ordens, essas instruções que ele deu. Mas o versículo 40 resume bem isso: faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Com decência e com ordem. É para trazer paz, é para trazer edificação, consolação, conhecimento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você que já fala em línguas, você que tem o dom de falar em línguas, você não está proibido de falar. Você quer ser edificado também? Se você fala em línguas, fale em línguas na sua casa. Quando você estiver orando, ore em línguas, porque a tua mente, o teu espírito, você vai estar sendo renovado também. Então eu incentivo as pessoas a falar em línguas. E se você também fala em línguas, ore por pessoas que interpretem o que você fala em línguas, ou que você mesmo interprete o que você está falando em línguas. Ore para Deus estar derramando também do dom da interpretação de línguas, para que não somente você seja edificado, mas para que a igreja também seja edificada, né? E leia lá 1 Coríntios 12, que dá uma relação lá de vários dons. E Paulo, inclusive, fala que nós devemos buscar os melhores dons. Não é para a gente se sentir melhor, não. É para a gente ser melhor utilizado por Deus para a edificação da igreja dele. Para que os incrédulos possam vir a crer nele. Para a gente poder ser cheio do Espírito Santo e ser cada vez mais usado por Deus para o crescimento do reino, para a edificação dele, da glória dele. Nós precisamos buscar os melhores dons, precisamos buscar a vontade de Deus, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo.
E eu quero incentivar você, se você sentir movido pelo Espírito Santo, você que já é cheio do Espírito Santo, que já é crente no Senhor Jesus, se Deus estiver levantando você a entregar uma profecia, alguma mensagem, alguma revelação, que você fale, mas que Deus esteja também derramando do Espírito de discernimento para que possamos também julgar e ver o manifestar de Deus sobre aqui a Beit-Lehem. Não estejamos reprimindo os dons, estejamos usando o que Deus nos dá gratuitamente. Que estejamos abrindo a nossa boca, que estejamos falando em línguas, mas com entendimento, com inteligência, com interpretação. Oremos para isso. Oremos pelos dons da profecia. E o profeta não é somente, como muitas igrejas falam, o pregador, que é o profeta, que é aquele que fala a palavra de Deus. Também é. Mas eu creio realmente no dom de profecia. O profeta, não somente o pastor, mas aquele que é usado por Deus, cheio do Espírito de Deus, que tem a revelação de Deus, seja por sonho, seja por visão. Mas se você tiver algo, não tenha medo de falar. E eu vou estar orando agora, e eu realmente peço que você realmente entre nesse entendimento. Renove a sua mente no sentido da importância de estar buscando a Deus, não somente nas coisas que nós queremos, nas coisas materiais, mas principalmente nas coisas espirituais, né? As coisas espirituais se discernem com o Espírito. É isso que a gente tem visto ao longo dessas semanas. E para a gente discernir as coisas espirituais, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A gente precisa buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E o buscar o reino de Deus não é somente no dia que a gente aceita o Senhor. Eu falei sobre isso na semana passada. Precisamos estar buscando o reino de Deus sempre, a cada dia. A primeira coisa que a gente faça, você abra os seus olhos, você já comece a buscar o reino de Deus naquele momento que você acordar, para que as mais coisas que você precisa são simplesmente acrescentadas. Tenha em mente que a primeira coisa que devemos buscar é o reino de Deus. E para buscarmos o reino de Deus, Deus nos incentiva, através do profeta Paulo, para nós buscarmos os dons, os melhores dons. Não para glória nossa, mas para a edificação da igreja, para a glória de Deus, para o crescimento do reino dele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Te agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada manhã. Mas não somente por isso, Senhor, porque a cada dia, um novo dia se inicia. E é mais um dia que temos a oportunidade de buscar a Tua face, buscar o Teu reino, buscar os Teus dons, Senhor. Que possamos estar buscando, Pai. Hoje, nos dias atuais, Senhor, nós vemos pessoas simplesmente buscando coisas materiais, Senhor, seja questão financeira, seja questão da saúde. Mas a saúde mais importante, Pai, além da financeira, além da física, a saúde mais importante, Pai, é a nossa saúde espiritual. Porque ela é decisiva, Senhor. É decisiva porque é através dela que define onde nós passaremos a eternidade. Uma saúde física, Senhor, ela é importante somente para esse momento agora. É importante? É. Mas mais importante do que ela, Senhor, é a nossa saúde espiritual. A saúde financeira, ela é importante? É. Para nos mantermos vivos, para termos algum conforto. Mas isso não é nada, Senhor, a se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque Tu tens nos dado esse entendimento, Senhor. E eu venho pedir, Pai, eu te clamo, Pai,
que tu esteja derramando do teu Espírito abundantemente nesse local. Eu venho pedir, Pai, que tu esteja derramando abundantemente do teu Espírito sobre cada vida aqui, Senhor. Cada membro dessa tua igreja, Senhor. Cada membro, Pai, da tua igreja aqui no Brasil, Senhor. Nós temos passado por momentos tão tenebrosos, Senhor. Por momentos tão difíceis, Senhor. Pai, que a tua igreja está até mesmo se dividindo, Pai, por motivos tão fúteis, Senhor, como ideologias políticas, ideologias que não nos salvam, Senhor, que não nos dão nada, Senhor. Só estão se relacionando à saúde financeira, Senhor, à saúde física, Senhor, mas a saúde espiritual, Senhor, que é mais importante, Senhor, ela simplesmente está sendo esquecida nesses debates, Senhor, nesses embates, Senhor, entre mesmo cristãos, Senhor, irmãos, Senhor, em Cristo, Senhor. E eu venho pedir, Pai, que tu esteja derramando do teu Espírito, Pai. Derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Eu venho pedir, Pai, que nesses tempos que nós estamos nos aproximando, Senhor, tempos cada vez mais difíceis, que tu esteja, Pai, realmente revelando, Pai, separando o joio do trigo, Senhor. E nós vamos ver esse separar do joio do trigo, Senhor, através do encher do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu venho pedir que Tu esteja derramando do Teu Espírito Santo abundantemente, Senhor, porque Tu não recusas, Senhor, Tu não rejeitas, Senhor, a oração do Teu Filho, Senhor. Quando um filho te pede pão, Tu não vais dar pedra, Senhor. E eu te peço, Senhor, eu não te peço nada além do Teu Espírito, Senhor, de uma forma abundante, transbordante, Senhor, para sermos usados, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu poder, para a edificação, consolação, crescimento do Teu reino, Senhor. Toma, Pai, as nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor, cada vez mais dons aqui nessa igreja, Senhor, que possamos, Pai, ver pessoas que entrarem por aquela porta ali, Senhor, que elas sejam verdadeiramente transformadas, Senhor, quando entrarem aqui e ver o derramar do Teu Espírito, o mover do Teu Espírito, seja em línguas, através também da interpretação de línguas, seja através do Espírito de profecia, Senhor, do dom de profecia, Pai, que elas sejam verdadeiramente abaladas, que saibam, Senhor, que o Espírito do Senhor está aqui nesse local, Senhor. E eu venho pedir, Pai, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu venho pedir que Tu esteja tocando no coração daqueles, Pai, que tem verdadeiramente ousadia, Senhor, que não tem medo de entregar o que Tu tens colocado no coração, Senhor, que Tu esteja dando, Pai, espírito de ousadia a cada um de nós, Pai, para termos, Senhor, a coragem, a ousadia, a intrepidez de não somente anunciar o Teu Evangelho, mas falar as mensagens, as palavras que Tu os entregas, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Eu venho pedir, Pai, transforma, Pai, nos transforma, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, e a partir de hoje, Pai, Tu dê liberdade, Senhor, àqueles que tiverem essas mensagens, Pai, que não tenham medo de se levantar e de falar e de proclamar, Pai, as Tuas mensagens. Pai, dê sonhos, dê visões, Senhor, para que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação, que haja verdadeira metamorfose, Senhor, na vida de cada membro Teu, Senhor, uma transformação através do Teu Espírito, Senhor. Toma, Pai, a Bethlehem, toma a vida da Tua igreja no Brasil, toma, Senhor, cada servo Teu em toda a face da terra. Nos prepara, Pai, para esses tempos difíceis que estão se aproximando, tempos de confronto, Senhor, e que não confundamos esse confronto físico que tem aparecido, Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta, Pai, é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, Senhor, nas regiões celestiais. E eu te peço, Senhor, reveste-nos, Senhor, da Tua armadura, do Teu Espírito, Senhor, para podermos rebater, Pai, todos os dardos inflamados do inimigo. Em Teu nome, Senhor, eu te oro, te agradeço, Senhor, desde já, com a certeza, Senhor, de que Tu nos ouve, que Tu nos atende e que em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.